Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus abençoe a todos. Hoje eu quero falar acerca de dons espirituais. Um assunto que me chama muita atenção de muitos anos é acerca do Senhor Espírito Santo e também acerca dos dons da sua atuação, a sua história, desde quando ele participa da história humana, no Velho Testamento, no Novo Testamento, as formas de atuação, os seus dons, o fruto do Espírito, que já é outra coisa, as suas virtudes. Então, há muito que se falar acerca desse assunto, mas hoje eu vou falar acerca dos dons espirituais. Agora, lembrando que quem deseja, como diz, os dons do Senhor Deus, é necessário que tenha uma vida em santificação, principalmente renunciando, como diz, todos os prazeres, como diz, extravagantes da carne, como o Senhor fala em 1 Tessalonicenses 4, abster-se da prostituição, cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, ou seja, que o corpo não é para fazer o que bem quer, não é para vestir o que quer, não é assim uma coisa que Deus não se importa. O Senhor, até com o nosso corpo, o Senhor se importa, mesmo ele sendo corruptível. E, como diz, por uma razão, porque o Senhor Deus tem um plano de que o corpo seja templo do Espírito Santo, ou seja, morada do Espírito Santo. Então, nós vamos falar aos poucos sobre o Espírito Santo. Outra feita, falei um pouco acerca sobre ele. E agora vou falar acerca dos seus dons. Mas sempre frisando esse ponto. A pessoa deve estar em santificação. A pessoa deve, como diz, observar e ver como é que está a própria vida para com Deus. Alguém pode dizer, eu não vivo nessa santificação toda e eu tenho dons, e o Senhor me usa nos dons. Eu digo sim, você pode estar do jeito que você tiver e tiver dons, mas não quer dizer jamais que dom significa salvação. Não. Dom é um presente dado pelo Espírito Santo do Senhor para a glória de Deus, para a edificação da igreja, e o Espírito Santo distribui conforme a graça, ou seja, o favor do Senhor conforme Ele quer. Agora, aproveitar-se disso para fazer espetáculo, viver uma vida errônea e dizer que o Senhor Deus, como diz, se agrada e que eles quer só o coração e dizer que o Senhor Deus não se importa com nossas práticas, se você pensa dessa maneira, você está absolutamente equivocado. E vou mostrar a vocês na Bíblia Sagrada, repetindo que alguns pré-requisitos para a santificação no Senhor nosso Deus, como diz, Ele mesmo pede e também fala quando nós não temos, o que é que acontece? Aqui fala 1 Tessalonicenses 4. Quanto mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar ao Senhor Deus. De fato,
Assim vocês procedendo, agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe temos pela autoridade do Senhor Jesus. Aí mais adiante, versículo 3 diz: a vontade do Senhor Deus para com vocês é esta. Então, vou repetir: a vontade do Senhor nosso Deus para com vocês é esta. Primeiro, que se abstenham de toda imoralidade sexual. O que faz parte de toda imoralidade sexual? Promiscuidade, luxúria, como diz, amaziamento, como diz, a pessoa andar sem roupa, ou então a pessoa, como diz, ser uma coisa e se mostrar outra, e veste como pensa, como acha que é, sem ser, e muitas outras coisas mais. Pornografia, tantas coisas que faz parte do contexto de imoralidade sexual. O Senhor está dizendo: se abstenha. Não é vontade de homens, é minha, se abstenha. Aqui diz: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Sim, saber se vestir, saber se valorizar, saber se respeitar, saber e entender que não foi criado para ser como uma coisa assim, que todos tenham acesso, não é assim? Então, se respeitar. Aqui, não dominado pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem se aproveite dele. Ou seja, outro fato: se eu quero me tornar filho do Senhor Deus, que está acima de ser nova criatura, e se eu quero ter uma vida que agrade ao Senhor Deus, então preciso observar, abrir mão da concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida. Preciso, como diz, não ser desonesto, ou seja, não passar por cima de pessoas para ter vantagens e não querer saber o que acontece com aquelas pessoas, se elas sofrem, se elas não sofrem. O Senhor odeia essas coisas. Aqui fala: o Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque o Senhor Deus não nos chamou para a impureza, para a imundícia, mas nos chamou para a santificação. Santificação, aí alguns começam a falar o que não sabem. Aí diz: tem pessoas que se vestem bem por fora e o coração é horrível. Eu digo, é verdade. Mas eu tenho duas verdades a lhe falar. Além de não ser da sua competência, e você deveria olhar para a sua própria vida, o Senhor Deus há de chamar a atenção desta pessoa, de que o Senhor quer corpo, alma e espírito. Essa é a tricotomia da teologia. Então, o Senhor se importa com o corpo, sim. Só porque armazena a alma? Não. Porque quer um corpo que é santificado, separado. Como diz, purificado. E o Espírito, o fôlego de vida que dá alma ao vivente, que não é o Espírito Santo ainda, é o fôlego de vida. Então,
Se a pessoa diz, eu conheço muitos por aí, que se vestem em comportamento, mas o coração está errado, aí eu digo, olhe você, sua vida. Se outros dizem assim, aquela pessoa diz que o coração dela é do Senhor Jesus, e andar, como diz, sem roupa, como diz, também está em falta, porque o Senhor fala o quê? Que quer corpo, alma e espírito. Então não se pode emancipar essas coisas, porque o Senhor nos criou, e Ele não nos criou para se importar apenas com algumas coisas da nossa vida e com outras não. Ele se importa conosco no inteiro. É assim, e o inteiro Ele quer para Ele inteiramente, ou seja, nosso ser voltado para Ele. E não está mesclado, partes para o Senhor, partes para o mundo, partes para o diabo. Não é assim que o Senhor quer. Aqui, o Senhor fala, portanto, versículo 8, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem. Ou seja, Paulo dizendo, não está rejeitando a mim, não estará rejeitando a quem falar, mas estará rejeitando o Senhor Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados pelo Senhor Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Se esforcem cada um para ter uma vida tranquila, cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com suas próprias mãos. Como já ensinamos, que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependendo de coisa alguma. Então, antes de falar acerca dos dons espirituais, eu estou falando acerca da preparação do humano que quer os dons espirituais. Qual é a vontade do Senhor Deus para esse humano? E a vontade é que se abstenha da carne, da prostituição, como diz, de tudo que é desonroso, de tudo que fraudula o corpo, porque a Bíblia diz que o que peca, violenta contra a própria alma, e, como diz, estar na presença do Senhor, não se meter em causas alheias, ou seja, não ficar, como diz, fofocando ou falando coisas contra o próximo ou da vida do próximo, não pode, porque o Senhor nosso Deus, Ele não se agrada, e a pessoa assim, ela não jamais será portadora, como diz, terá o Espírito Santo em sua vida. Porque muitos dizem assim, não, basta aceitar o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Como diz, ele está lá na vida da pessoa. Eu digo, é mesmo. E se a pessoa precisar de um processo de libertação? E se a pessoa está cheia de mazelas ainda, que precisa aprender a se desvencilhar delas, está cheio do Espírito Santo mesmo? Eu arrisco duvidar disso, com toda certeza. Outra coisa, a palavra do Senhor fala aqui, onde eu quero falar um versículo, glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. No livro de Judas, há um versículo que fala muito forte. Glória ao nome do Senhor. Aqui. Versículo 7. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo de fogo eterno, servem de exemplo.
Então, da mesma forma, muitos contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades, difamam os seres celestiais. Contudo, nem o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse que o Senhor te repreenda. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravas do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, os quais estão reservados para sempre em mais densas trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses que se dizem ser cheios do Espírito Santo e que não estão, a Bíblia diz, eles são como o que nuvens sem água. Ou seja, o que é isso? Secos igual um sino que tine. Eles são, como diz, impelidos pelo vento. Por quê? Porque como não tem solidez na fé e nem procura ler as escrituras, então tampouco vai ter firmeza no que fala, no que diz, é fogo de palha. Aqui fala, são como frutos de outono sem frutos, 2 vezes mortos, arrancados pela raiz, ou seja, eram para florescer, para, como diz, cuidar da igreja do Senhor, dar frutos, mas não tem frutos, não tem nada. Aqui fala, são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Ou seja, não falam do Senhor Deus, não se preocupam com as almas, não oram pelas almas, não querem saber de como está a vida de muitos que estão por aí em suas casas, doentes, aflitos, querem saber apenas de si mesmo, querem saber apenas dos seus próprios interesses. E é por isso que há um versículo que está aqui no texto, mas que eu não estou encontrando agora, que diz que são sensuais e não têm o Espírito Santo. Eles não têm o Espírito Santo dentro deles. Então, como diz, aí eu vou dizer que qualquer pessoa, basta aceitar o Senhor Jesus, já está com o Espírito Santo. Arrisco muito a dizer isso. Como diz, a duvidar disso, eu arrisco, porque não é assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como diz, o desejo do Senhor é que o ser humano, ele se santifique, ele venha para a presença do Senhor nosso Deus, ele venha ser, como diz, servo, serva do Senhor Deus de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Para poder, como diz, ter a casa, que é o templo, limpo, agora não vazio, mas cheio das coisas do Senhor Deus, para que o Senhor Deus venha trabalhar, venha operar. Então, sobre os dons espirituais, a Bíblia fala, 1 Coríntios 12, a começar. Quando o Senhor fala e diz, irmãos, quanto mais aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, há muita controvérsia, há muito pensamento distorcido, há muita crença diferente, esquisita. Por exemplo, a pessoa está no mundo, aí outros dizem, o Senhor deu a ele o dom de cantar. Ou então dizem assim, não, os
Os dons, como diz, todo mundo tem, não sabe que todo mundo sabe fazer alguma coisa? Outros dizem assim, não, os dons espirituais, como diz, isso são coisas de antigamente, são coisas que só foram para a igreja primitiva, não é para hoje. Aí outros dizem assim, não, só há 9 dons. Aí outros dizem assim, não, mas o que é dom? Então há tanta controvérsia, tanta coisa acerca de dons. Para começar, aqueles que dizem que os dons espirituais só foram para o tempo da igreja primitiva, eu sempre deixo a mesma pergunta. Além dos dons estarem sendo lembrados no Novo Testamento, mesmo depois da igreja primitiva ter sido formada, que foi quando veio o Espírito Santo sobre eles, e falavam como línguas repartidas como fogo, 3.000 almas, Pedro, como diz ali, pregou e se converteram. Então, depois de tudo isso, vem Paulo e fala dos dons espirituais. Aí eu pergunto, o mundo está do jeito que está. As trevas estão se manifestando de uma forma bem, como diz, visível. E aí se a igreja que já está, muitos, indo para o caminho da apostasia, que é o desvio. Quando não é o desvio, é crendo, cada um busca uma igreja que se adequa ao seu estilo de vida. Ou então, como diz, estão, como diz ali na igreja, parecendo um bocado de sino que tine, sem unção, com lamparina, como diz, sem azeite. Eu lhes pergunto, como vai a igreja se ela não tiver dons, se ela não der lugar ao Espírito Santo, se ela não se revestir da graça e do poder de Deus? Como é que fica? Se as trevas estão com todo vapor aí? Então o apóstolo Paulo disse, não quero que sejais ignorantes. Outros dizem, só há 9 dons. E eu digo, não, há muito mais. Outros dizem assim, certos movimentos são estranhos. Eu digo, é verdade, mas deve-se ter muito cuidado em julgar eles. Porque eu vou te mostrar na Bíblia o porquê. Outros dizem assim, o Espírito Santo, como diz, ele já trabalha na vida das pessoas, a palavra libertadora. Eu digo, é verdade, mas acontece o seguinte, que o sinal, como diz, é para os crentes, é para os ímpios. Os sinais de quê? Da evidência do Espírito Santo na vida de um servo, de uma serva de Deus. Quando este ora, o Senhor opera uma cura. Quando este ora, uma pessoa é liberta. Quando uma pessoa ora e a pessoa lá recebe a presença do Senhor, o toque do Espírito Santo, que é o constrangimento, ou seja, o amor do Senhor nos constrange, sim. Mas constranger para quê? Para nos matar de vergonha? Não. Para nos tocar e fazermos entender que sem Ele nada podemos fazer. O toque do Espírito Santo, ou seja, quando oramos, então há visitação nas pessoas. Elas são visitadas, o Senhor as conscientiza pelo seu Espírito Santo acerca do pecado, da justiça e do juízo. Então todos esses tipos de coisa, como diz, são concernentes ao Espírito Santo e tudo ele faz nos tempos de hoje. Mas se muitos dizem que foi só para a igreja primitiva, eu digo a vocês que, como diz, certamente são muito desprovidos de poder ler a palavra, mas se não crê em parte dela, então quer que eu diga o quê? Que rasgue e jogue fora? Ou que faça o quê? Porque muitos estão aí e dizendo que só é coisa da antiguidade. E a igreja continua hoje. E o Senhor Jesus é o mesmo. E é por isso que não somos consumidos. Mas se fala sobre, como diz, as armaduras do Senhor, que é oriundas do Espírito Santo. Fala dos dons, fala sobre o fruto do Espírito e as virtudes, que não é fruto no plural, é no singular, está no texto.
e fala dos dons espirituais, então as pessoas desconsideram isso, então tem uma vida cristã que, como diz, é seca, vazia, que nem é morna e nem quente, como o Senhor falou de Laodiceia, que só se ostentam pelos seus grandes templos, mas que na realidade não tem espiritualidade, não tem azeite na lamparina, não tem, como diz, visão do Senhor Deus, não tem, como diz, a presença de Deus na vida, não tem nada porque não quer. Então aqui, por isso que o apóstolo Paulo disse, acerca dos dons, não quero que vocês sejam ignorantes. Ah, tem 9 dons espirituais. Eu digo, tem não, tem muito mais do que 9. E eu vou provar na Bíblia. Aqui, vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Ou seja, até hoje muita gente se liga em ídolos mudos, que tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem ouvido e não escuta, tem mão e não apalpa, bem assim. Outros aqui, a Bíblia fala, por isso eu vos afirmo, que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz, Jesus é amaldiçoado, ou Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, a pessoa só diz, o Senhor Jesus como diz, é Deus, é todo poderoso, se tiver o temor do Senhor nele. Se tiver, como diz, algo do Senhor dele, porque se não tiver, nega o Senhor Jesus, faz pouco, rasga a Bíblia, queima a Bíblia, é contra a igreja, é contra o Senhor, já é um tipo de anticristo, porque a Bíblia fala dos anticristos. Fala do anticristo principal e dos anticristos. Os anticristos são pessoas que fazem o trabalho braçal do anticristo. Antecipam a rebelião, antecipam, como diz, a total repugnância ao Senhor Jesus. Então, como diz, de tudo tem o mundo. Aqui vai, versículo 4. Prestem atenção nesse versículo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, o que é que diz o texto? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Agora, para saber se aquele dom, aquela manifestação ali vem do Senhor, então a pessoa, ela tem que ter, a igreja precisa de um dom muito poderoso que existe, chamado discernimento de espíritos. Aqui fala diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Espírito, o Senhor é o mesmo em todos. Ministérios aqui são placas denominacionais, Eu digo não. Ministérios aqui, a palavra, tanto no grego como no latim, significa trabalho, labuta, como diz, forma de trabalhar. Então, há diferentes formas do Espírito Santo trabalhar na vida de um humano. É isso que quer dizer. Mas o Senhor é o mesmo em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, há diferentes tipos de dons? Tem muitos. Há diferentes tipos de ministérios? Da forma que ele deseja, como diz, trabalhar, porque a palavra ministério trabalho, labuta, como diz, um ofício. Agora, um ofício, como diz, espiritual e não carnal. Aqui, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação? Vou repetir, há diferentes formas de
atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, diferentes formas de atuação é o quê? No latim, manifestatio, que significa a maneira a qual o Espírito Santo deseja revelar-se em público. E também diversitas do latim, que significa variedade, diferença ou alteração, a maneira que ele quer se manifestar. Aí eu vou dar um exemplo muito simples. Aí você vai de uma congregação, como diz, que não dá tanta ênfase à abertura dos dons espirituais. Aí você vai numa congregação onde tem alguém pulando, alguém cortando um laço, alguém fazendo esse tipo de movimento, e você começa a querer assim falar e dizer, não é de Deus. E eu digo a você, cuidado. Porque o Espírito Santo, ele atua como ele quer. E ali, como diz, para repreender se algo for frenesi da emotividade ou se algo for demoníaco, então tem que ser pelo discernimento espiritual. Se não tem, cala a boca e se senta e vai orar pelaquela pessoa. O que é de Deus fica, porque o Senhor usa do jeito que ele quer. Então tem pessoas que como diz, acham irracional. Eu digo, e quem disse a você que as coisas do Espírito se conclui tudo, como diz, se entende tudo de forma racional? Devemos dar sim o nosso culto ao Senhor racional, como diz Romanos 12. Racional quer dizer, não é aquele culto seco, aquele culto que tem aquela liturgia que não pode escapar 1 milímetro assim, que é tudo programado, parece um monte de robô. Não é assim não. Significa que é o culto onde estamos sabendo a quem estamos adorando e estamos sabendo o que estamos fazendo. É isso que quer dizer o culto racional. Eu saber a quem eu estou adorando e o que eu estou fazendo. É isso aí. E por isso que a Bíblia diz mais na frente, não se conforme com o sistema desse século. Antes renove a sua mente para que entenda qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nosso Deus. Então se vê alguém marchando perto de você, como diz, ou pulando, você não sente algo ruim, você assim pode achar estranho, mas não sente nada, como diz, fique na sua, vá se sentar e busque a Deus você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua salvação, como diz, pela sua família, pela sua nação, e deixe aquele lá, porque tem líder a igreja, e também, como diz, acima do líder, o Senhor Jesus é o dono da igreja, e ele faz como ele quer. Se ele faz daquela maneira, ele usa. É como mistérios do Senhor Deus. Aqui fala, então, há diferentes tipos de dons, diferentes tipos de ministérios, que, como diz, que são, que eu já falei aqui, e há diferentes formas de atuação, ou seja, diferentes tipos de dons, de ministérios, que não é placas denominacionais, são ministérios consolidados e há diferentes maneiras de formas de atuação. Então, mas o Espírito é o mesmo e o Senhor Deus quem efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Quero dar aqui uma ênfase que também existe uma manifestação espiritual. O que é isso, uma manifestação espiritual, quando é o Espírito Santo? Por exemplo, de repente, aquela pessoa que é quieta, que está ali quieta, o Espírito Santo usa um dia assim, numa forma poderosa, para a edificação da igreja. Aí usou só aquele dia e não usou mais daquela maneira.
Então, o que é isso? Foi uma manifestação do Espírito Santo que aconteceu ali. Usou aquela pessoa, mas não é dom. Foi uma manifestação, ou seja, uma ação a qual ele quis falar em público, quis, como diz, revelar-se em público. É assim. Vou dar um exemplo. Quando o Senhor Deus acatou o conselho de Jetro e falou com Moisés, então ali o Senhor disse a Moisés que ele ungisse a homens para que, como diz, dividissem um trabalho com ele. E a Bíblia diz que um bocado estava ali profetizando no arraial. E Josué foi, olhou e disse: ai, meu Senhor, aquilo ali não está certo. E como diz, Josué estava sendo servidor de Moisés para poder ser líder lá na frente. Moisés explicou a ele. Então, depois desse ato, nunca mais profetizaram. Então, foi uma manifestação espiritual, a qual o Espírito Santo só quis operar na vida daqueles, daquela forma, naquele dia. Aqui, a cada um é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Aí aqui começam os dons. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É a pessoa ter mais do que um QI, ela tem um entendimento assim, que vai além dos livros, que vai além do racional, que vai além de um autodidata. É uma pessoa que tem uma sabedoria do alto e que se manifesta através de ela ver causas ou situações que lhes são apresentadas e que muitos não sabem dar uma solução, e de repente o Espírito do Senhor dá a essa pessoa, como diz, a orientação, ou dá a essa pessoa uma direção para resolver conflitos dificílimos, dá uma sabedoria, como diz, além, muito além. Então este é o dom de sabedoria, que não é todos. Aí outros dizem: nossa, nós aqui bem uns 100 pensamos e cada um teve um pensamento, mas o seu, como diz, realmente o Senhor iluminou sua mente para dar a solução desse problema aqui tão difícil, dessa coisa aqui tão polêmica, dessa coisa aqui que não tem, como diz, explicação. Este é o dom da sabedoria. E dentro dele pode se manifestar revelação. Revelação de quê? Da pessoa, olho nu, ver certas coisas. Discernimento, vem um discernimento aguçado junto. Vem sim, dentro deste dom de sabedoria. Glória ao nome do Senhor. Vou dar um exemplo. Conheci uma irmã que tinha este dom de sabedoria. E uma vez ela inquieta do meu lado. E ali nós duas sentadas num culto, e eu disse: o que foi? Ela disse: eu estou olhando para a testa daquele homem, estou vendo o nome adultério. Adultério. E ele está errado com a mulher dele. O que é que eu faço? Eu digo: espera, no final do culto, a gente chama os dois e você fala. E aí você vai falar, porque se é do Senhor, você não teme. E ali aconteceu, e ali ele confessou o erro, ou seja, e da mesma maneira, a irmã usada por Deus disse: acima de qualquer coisa, o maior caminho é do amor e do perdão. Ou seja, ali foi descoberto um erro, o homem se arrependeu do erro, como diz, pediu perdão à esposa, a esposa perdoou ele e ainda mais ela deu, como diz, a melhor de todas as instruções, que é realmente
acima de qualquer caminho, de qualquer dom, o amor e o caminho do perdão e reconciliação são os caminhos mais nobres que um ser humano, quando aprende, ele pode praticar. Glória ao nome do Senhor. Esse é o dom de sabedoria. Agora vamos aqui. Pelo outro é dada a palavra do conhecimento. O que é a palavra do conhecimento? A pessoa, como diz, também tem um QI além, uma inteligência, um conhecimento, mas é conhecimento de estudo, conhecimento de observar a Bíblia assim, o Senhor dá a dissertação certinha da Bíblia assim, olhar, ler, também é uma pessoa voltada muito a querer ler, pesquisar, como diz que é forma de nutrir o dom, e também, como diz, com ele ou com ela se tem um discernimento, porque quando escuta alguém falar, quando escuta alguém pregar, aí a palavra de Deus vem logo na mente, e aí mostra se aquele que está falando certo ou se está falando errado. A pessoa cheia do conhecimento, ou seja, cheia, vamos dizer assim, de Bíblia, de discernimento da Bíblia, e que conhece também outros assuntos, e que aplica a Bíblia para que outros vejam que há, como diz, solução, e que às vezes a ciência não corresponde, a filosofia não corresponde, a psicologia não corresponde, a psicanálise não corresponde, o estoicismo não corresponde, como diz, nenhuma outra doutrina ou filosofia humana corresponde. Mas aquele que tem o dom do conhecimento, ele fala. E fala algo que todo mundo ou ache bom ou não, mas vai dizer é certo, tem razão, é assim mesmo. E ainda mostra a base que é a Escritura Sagrada. Então este tem o dom do conhecimento. Ele estuda, ele sabe, pega um texto bíblico e sabe discernir, sabe dissertar. Como diz, e para que isso aumente, estuda às vezes outras línguas, principalmente as quais compõem a Bíblia, que é grego, latim, aramaico, e também o grego, como diz, grego, aramaico e como diz, hebraico, que eu quis dizer. E alguns pontos que necessita às vezes do latim para poder interpretar corretamente certas palavras ou textos bíblicos. Aqui, adiante, a outra é dado fé. Todos têm fé, a sobrenatural que vem do Senhor, não. Nem todos têm fé. Tem um versículo escrito, mas no momento não me faz lembrar. Não me lembro, mas tem. Então, nem todos têm fé. Fé sobrenatural, que eu quero dizer. A fé que é ligada ao Senhor Jesus. A fé que como diz, que ela é capaz de ultrapassar qualquer obstáculo e aquela pessoa não abrir mão do Senhor e chegar ao ponto de ser chamada fé salvífica, como fala nós teólogos. Tem a fé que é chamada tradicional, que é o quê? Nasci nessa igreja, morro nessa igreja, não quero saber de outra coisa. Ou seja, a pessoa tem aquele, como se fosse, demonstra uma fé, mas numa religião em cima de um tradicionalismo. Porque a família segue, então segue também. Então não é fé sobrenatural. Outros têm a fé miraculosa, ou seja,
alcançam um milagre, alcançam uma bênção, alcançam, vamos dizer assim, um bem material, mas é miraculosa mesmo quando alcança um milagre que a medicina diz não e a pessoa alcança o milagre. Como dizem que não tem jeito e a pessoa alcança o milagre. Então essa é a fé miraculosa, voltada para alcançar milagres. Aí tem pessoas que dizem, eu tenho fé, eu sou de Deus, eu tenho fé. Mas aí se a sua vida contradiz, como diz a vontade do Senhor Deus, me desculpe dizer, você foi criado por Deus, você tem uma fé nele, mas a sua fé, ela vai ter calibre mesmo, se for capaz de você morrer pelo nome do Senhor Jesus, sem negar a ele. Aí é quando a fé, ela chega ao ponto de ser chamada salvífica, que o cristão não abre mão do seu, como diz, da sua fé em Jesus de forma nenhuma. Então aqui vamos adiante. Há outro, dons de curar. O que é dons de curar? Ou seja, diferentes maneiras as quais o portador do dom de cura, o Senhor pode usá-lo para que pessoas sejam curadas. Por quê? Porque o ser humano em si tem várias áreas que precisa de uma cura. Nas emoções, no corpo, às vezes num trauma, num pensamento assim errado. Às vezes, como diz, não tem remédio para um certo problema. E quem tem o dom de cura é uma pessoa que ora e a dor de cabeça sai, ora e, como diz, uma pessoa pode ser liberta, ora e uma pessoa recebe uma bênção, recebe uma porta de emprego, uma coisa assim, recebe um alívio na sua alma, sim, a alma está pesada, está sobrecarregada, e de repente a pessoa sente aquele alívio pelaquela oração ali, se sente bem, é porque aquele que está orando tem um dom da cura. Agora, como diz, o que tem o dom da cura, ele é capaz de criar um remédio, uma coisa assim, na direção do Senhor, para que o outro seja curado? Biblicamente é. Lembram do rei Ezequias, que adoeceu de uma doença mortal? E o pior é que o próprio Deus foi que deu o veredito, disse, vai morrer e pronto, acabou-se. Mas aí ele virou o rosto para a parede e começou a orar ao Senhor Deus. E o que é que acontece? Acontece é que ele, louvado seja Deus, ele começa a orar ao Senhor. E no que ora ao Senhor, o Senhor diz, Isaías, volta e diz a Ezequias que eu ouvi a oração dele e ele vai viver mais 15 anos. Aí ali o profeta falou para ele, deu o sinal para que ele cresça, que era, como diz, um relógio, como diz, imaginem o ponteiro dele, e sempre para a direção certa, mas digamos, pelo poder de Deus, ele retroceder para trás. Então o Senhor fez com que a sombra do relógio de Acais, ou seja, certamente a sombra do ponteiro, ficasse firme e o ponteiro fosse adiante, ou então retrocedeu o ponteiro. É assim. E aí o que é que termina a história de Ezequias? O Senhor fala a Isaías e diz, prepara uma pasta de figo.
prepara uma pasta de figo e passa sobre, como emplastro, na úlcera dele, porque a úlcera dele era externa, não era interna. Então ali ele vai e é curado. Outra feita o Senhor, o próprio Senhor Jesus. Como foi que ele executou a cura em um cego, como diz, que era cego? O que é que ele fez? Ele pegou, cuspiu e fez aquele lodo com a terra e untou os olhos do cego. E disse, vai e se lava no tanque de Siloé. E quando ele lavou ali os seus olhos, ele estava enxergando. Então aprove o Senhor querer curá-lo dessa maneira. E como ele diz que aqueles que creem nele farão obras maiores do que a que ele fez no nome dele, então por isso que esses tipos de manifestações, se está escrito na Bíblia que aconteceu, é propenso a acontecer nos tempos de hoje. Aqui, mais adiante, pelo mesmo Espírito, como diz, há outro poder para operar milagre. Então, que tem o dom da cura, se a pessoa está ali passando mal com a dor de cabeça, ele ora e a pessoa ali, como diz, é curado. Louvado seja Deus, o Espírito Santo confirma a cura. Se está uma criança se queimando de febre ali, ora e ali é curado. Agora, para uma pessoa sair de uma cadeira de roda, ter atrofia nas pernas, vamos dizer, ou a pessoa estender as mãos para o céu, para um lugar que não chove há muito tempo, e dizer assim, Senhor, eu te peço chuva, e a chuva vir, isso aí é dom de milagre. Isso aí é confirmado o dom de operação de milagres, que justamente é um dom que, como diz, parece desafiar a natureza, mas não é bem a natureza, é a realidade a qual está dentro da natureza. Por exemplo, não está chovendo. A pessoa estende as mãos, ora, e o Senhor pega um milagre ali de repente, igual como fez com Elias, vem chuva. Isso é um milagre. Digamos, criança, adulto, está ali na cadeira de roda, nunca andou. De repente, essa pessoa começa a orar ou louvar. Pode acontecer uma manifestação de libertação? Pode. Porque às vezes, pessoas são enfermas por causa de um mal. Então, como diz o que Deus usa para operar milagre, como diz, pode louvar ou pode estar orando ou coisa assim, e de repente a pessoa vai a liberta e quando se levanta boa, se levanta bem para a glória de Deus. Então isso é dom de operação de milagre, está acima, assim, do dom da cura. Porque, como eu já falei, é como se desafiasse o natural, mas não é desafiar o natural, é desafiar o que está dentro do natural. E que ali acontece o milagre. Pode chegar num lugar e, digamos, se tiver uma lagoa seca, sem água, estender as mãos e orar, e no outro dia, quem for olhar, está cheia de água. Isso é o quê? Milagre. Então, existe esse dom. Operação de milagres. Aqui. A outra profecia, sim.
tem gente com dom específico de profecia, que pode ser ampliado para a área de libertação, para a área talvez do cântico, para a área, vamos dizer assim, de revelação, que é tipo ter uma visão assim a olho nu. Então, ou ter um entendimento de uma coisa, como diz, que ninguém está vendo. Então, quem tem um dom de profecia tem essas coisas, ou pode ter essas coisas acrescidas no seu dom. Quando a Bíblia fala que há diferentes tipos de dons e há diferentes tipos de ministérios, é porque tem dons que se tornam tão amplos que se tornam um ministério. Por exemplo, um dom de louvar. A pessoa, como diz, depois que aceitou o Senhor Jesus, o Senhor dá o dom de louvar. Aí a pessoa, como diz, se dedica, ora, jejuma, busca a presença de Deus, como diz, se empenha, faz curso de voz possível, ora, jejuma, para não cantar apenas bonito e não acontecer nada, porque quem tem um dom de louvar está ligado à libertação, está ligado, como diz, a envolvimento de lidar com crianças também. E aí, como diz, aí de repente a pessoa está ali cantando e se torna abrangente. Ou seja, o dom dela, como diz, se tornou abrangente, tanto no âmbito espiritual, como no âmbito físico. Pessoas chamam para ir louvar. Aí virou o quê? Um ministério confirmado. Agora, um ministério confirmado, quando a gente observa e vê que é completo. Completo. E na vida do que louva a Deus, ministério completo é quando este louva, quando este compõe, quando este toca instrumento, quando este, vamos dizer, tem suas próprias composições, então é um dom, como diz, é um ministério de louvor completo. No caso, em outros casos, tem gente, eu conheço alguém que canta muito bem, compõe, não, então é um bom intérprete. Eu conheço alguém que toca na igreja, mas não canta. O que é? Faz parte do ministério de louvor, mas não tem um ministério ampliado, é um dom. Sabe tocar, é um bom tocador. Então é assim, a diferença de um dom e da amplitude dele, a ponto de se tornar um ministério. Aqui, mais adiante, há outro dom de profecia, há outro discernimento de espíritos. O apóstolo João disse, não confieis em qualquer espírito, mas provai e vede se vem do Senhor, ou seja, espíritos. Por que está no plural? Porque existe 3 tipos, vamos dizer, de formas atuantes que caem no âmbito espiritual e que são, como diz, abundantes nesse mundo. Ou o espírito da própria carne, ou o espírito, como diz o inimigo, usando um demônio, uma coisa assim, ou então o Espírito do Senhor nosso Deus. Então tem na carne também? Tem. Quando a pessoa profetiza algo da carne,
Um exemplo na Bíblia está acerca de um rei que se aparelhou a outro, se aparentou, que diga, ou seja, porque tinha um filho e o outro rei tinha uma filha e se casaram. E ali esse rei queria ir pelejar contra uma cidade chamada Ramote-Gileade, tomar ela, acabar com ela, arrazoar ela, e o Senhor Deus não tinha mandado nada disso e era vontade dele. E então ali, como diz, ele falou e disse a Josafá disse, antes de você ir, não é melhor você consultar um profeta não? Para nós sabermos, né, a vontade do Senhor Deus. Aí Acabe pega e fala para os profetas dele e diz assim, devo subir a Ramote-Gileade? Quer que vocês me respondam? Aí todos num coro só, pense. Disseram, sobe, ó rei, e triunfarás, e serás, como diz, vencedor, em outras palavras. Quer dizer, que espírito era esse atuando a princípio? A carne. Todos no só coro, na mesma concordância, tudo ensaiado, pense. Mas a espiritualidade estava longe. Depois, Josafá, que era servo do Senhor, sabendo que tinha alguma coisa esquisita no ar, ele disse assim, será que não tem outro profeta para a gente consultar? Aí o outro rei disse, claro que tem, mas o nome dele é Micaías. Esse só me aborrece, porque ele só fala contra mim, não fala nada que é certo a meu respeito, só fala contra mim. Aí eu digo, a pessoa que está na vida errada, a pessoa que desagrada ao Senhor, a pessoa que, como diz, que não está buscando a Deus e só quer as bênçãos de Deus, e ainda quer ouvir profecia favorável, dá licença, minha gente. O Senhor Deus ninguém engana nem barganha com ele. Aí ali, como diz, aconteceu de chamar Micaías. E aí um dos que era a favor do rei disse assim, Micaías, tu pode sair ainda hoje dessa prisão. Aproveita que o rei, ele está, como diz, ele está consultando os profetas, e aí tu pega e fala a favor, como diz, a favor dele, porque aí tu pode ser liberto. Essa história está em 2 Crônicas 18. E aí então Micaías, ele disse assim, tão certo como vive o Senhor, eu só vou falar o que o Senhor mandar. Pronto. Então, ou seja, nem que custasse a cabeça dele, mas ele só ia falar o que Deus mandasse. Se o Senhor não mandasse nada, ele ficava na dele. E se o Senhor mandasse ele falar, ele falaria nem que custasse a sua cabeça. E aqui fala, como diz aqui, versículo 8 de 2 Crônicas 18. Então o rei de Israel chamou um dos oficiais e disse, traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. E usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, como diz que na época o rei de Israel era Acabe, e o rei, como diz, de Judá era Josafá. E ali estavam assentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus
até que sejam destruídos. Aí aqui todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote Gileade, e serás vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Ou seja, quando Micaías foi solto, então ali os falsos profetas falando novamente de que o rei teria vitória, e o outro, para encenar a coisa, vai e mostra chifres ali e disse: assim que tu vai ferir os arameus, como se o rei fosse, vamos dizer, uma espada, como diz, um instrumento afiado para ferir ali todos. E todos os outros profetas confirmaram isso. Aí o mensageiro que tinha ido chamar Micaías disse: vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. E Micaías disse: juro pelo nome do Senhor, que tão certo como vive o Senhor, só direi o que ele me mandar. Esse é o profeta. Ou seja, ele fala, pode falar palavra de consolo? Pode. O Senhor revela algo da vida da pessoa para ele? Sim. Mas também, se for algo que seja capaz de comprometer a cabeça dele e que ele tem convicção que é o Senhor que está usando, ele fala. Então esse é o profeta do Senhor. E aqui diz, quando ele chegou, o rei perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? E ele respondeu: ataquem, e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em vossas mãos. Ou seja, Micaías aqui estava fazendo pouco. Como se dissesse: você não já tem a resposta? Por que mandou me chamar? Ataca! Aí-te embora! Aí depois ele disse, o rei disse: tá vendo? Quantas vezes devo fazer-te jurar que me dirás somente a verdade em nome do Senhor? Ou seja, o rei lá no fundo sabia que não era para ir para Ramote Gileade fazer nada. E ali quando Micaías, como diz, confirmou o que ele queria ouvir, ele achou ruim. Porque no fundo ele sabia que não era para ir. Aí aqui, então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volta para sua casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas somente o que é ruim? Ou seja, ele estava recebendo um aviso ali e ele ainda achou ruim, porque tem gente que é assim. Quando não escuta o que quer ouvir do Senhor, aí achar ruim o que Deus quis falar. E eu quero dizer que o Senhor, falando com uma pessoa, através de um profeta, através, como diz, da sua palavra ou num culto, e você entendendo que é com você, é melhor você agradecer ao Senhor e seguir a vontade do Senhor Deus, porque lá, naquele lugar que ninguém quer saber nem o nome, se for para lá não vai adiantar gritar segunda chance não, tá? E eu provo a vocês que tem como falar lá no inferno, porque o rico gritou lá para o pai Abraão mandar Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar ele ali da tormenta. Então lá não vai ter segunda chance não, tá certo? Então se o Senhor Deus está falando algo, ainda que se choca com teu ego, se choca com a tua vontade, se choca com o teu querer, é melhor aceitar e glorificar o Senhor Deus de bom grado. Porque o Senhor sabe o que é melhor para cada ser humano. O Senhor sabe o que é melhor para cada vida. E tem gente que só quer ouvir o que lhe agrada os ouvidos.
E aí eu te pergunto, adianta tu ouvir apenas o que te agrada os ouvidos e nada se cumprir? Porque na realidade tu sabe que tua vida não condiz com a vontade de Deus? Adianta? E eu digo, não adianta. Escuta, acha bom, mas não sai daquilo. Não acontece nada. Aí quando acontece pior, porque também foi avisado ou avisada, ai meu Deus, o que é que eu fiz? Aí não vai ser necessário o Senhor Deus dizer. Simplesmente você me ignorou, desobedeceu, preferiu seguir a vontade do seu ego do que aquilo que eu falei para você que era para fazer e você não fez. A culpa é de quem? Do humano. Nossa. E aí terminou o quê? O rei de Israel disse, Micaías disse, ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse, quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? O Senhor falou isso. E um sugeria uma coisa e outro dizia outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante dele e disse, eu enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E ali ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. E disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo, vai e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu uma tapa no rosto de Micaías e perguntou, por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor que saiu de mim para falar a você? Ou seja, aquele que tinha dito, sobe, ó rei, tu vai triunfar. Aí quando ouviu Micaías falar a verdade, ele deu uma tapa no rosto de Micaías e disse, por onde foi que o Espírito Santo saiu de mim para ir até você, para falar da parte do Senhor? Quem é você? Eu digo, oh, que gravidade, que coisa terrível. Aí aqui diz, Micaías respondeu, você descobrirá no dia em que eu estiver se escondendo de quarto em quarto. Você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou, envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei, e digam, assim diz o Senhor rei, põe este homem na masmorra, a pão e água, até que eu volte em segurança. E Micaías declarou, se de fato tu voltar em segurança, não foi o Senhor que falou pela minha boca. E acrescentou, ouçam o que eu estou dizendo, todos vocês. Então o profeta do Senhor, ele não se intimida. Aqui veio o rei de Israel, Josafá, e foram atacar a Ramote-Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá, entrarei disfarçado em combate, mas tu usa tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra, não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão somente contra o rei de Israel, ou seja, somente contra Acabe. E aqui, quando que é o rei de Israel, e cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, e sim de Judá, que era Josafá, então deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco. Pense.
De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso, ou seja, sem uma mira, como diz, certa, e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Pense. Então o rei disse ao condutor dos seus carros: tire-me do combate, fui ferido, e a batalha foi violenta durante todo dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol morreu, como Micaías havia falado. Então veio um marqueiro, mas pense, o Senhor ungiu a flecha assim, porque ele atirou sem nenhuma direção certa assim. Ele atirou certamente para ir atirando, atingindo os carros, mas não numa direção assim certa. Mas foi certinha na brecha da armadura do rei. Por quê? Porque a brecha não pode ser inteiriça sem ter um ponto onde se dobre para os braços movimentar ou as pernas. Ou seja, o ponto fraco da armadura, onde foi a flecha acertou. E ali prevaleceu o quê? A palavra do Senhor Deus dada ao profeta Micaías. E o outro que o esbofeteou e que disse que o rei venceria e fez aquela encenação com os chifres, certamente saiu, como disse Micaías, de quarto em quarto se escondendo para não morrer. Aqui, a outra variedade de línguas. Sim, variedade de línguas estranhas. Tem gente que tem esse dom? Tem. Para que serve o dom de variedade de línguas? Qual é o objetivo dele? Duas coisas. Aliás, três coisas. Edificar a igreja, edificar-se a si mesmo, ou então para evangelizar. Evangelizar por quê? Porque ali os 120 que receberam a visitação do Espírito Santo falavam línguas repartidas como fogo, e ali quem era como diz, da Capadócia, da Frígia, da Panfilha, que eram de outros países e moravam ali, ouviram os hebreus ali falarem a língua que era do país de cada um deles. E ainda fizeram pouco, disseram assim, tão cheio de mosto. Mas não era. Era o Senhor mostrando que o dom de línguas também pode ser usado para evangelizar pessoas em outros países. E o Senhor pode usar alguém na língua daquele outro, de outro país para falar? E eu digo, pode. Se o Senhor Deus mandar, como diz, vai o servo, a serva do Senhor, e ali fala a linguagem que é daquele. O Senhor tem poder de fazer isso. Agora, quando fala para edificar a igreja, o que é necessário se ter? Saber interpretar. Se não souber interpretar, e se não tiver na igreja um intérprete, então o que está falando em línguas deve conter-se, sentar-se e falar para edificar-se a si mesmo. Porque está falando uma língua a qual aprove o Senhor Deus, não dá interpretação, como diz, é como se fosse, vamos dizer, língua dos anjos, como diz o apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, nada seria. Então, dom de línguas é para essas três finalidades. Agora, sabendo que ele é completo na vida do que o tem, quando ele sabe discernir,
Se é para falar com a igreja, se é para edificar a si mesmo, se é para evangelizar, e que ele sabe, como diz, o significado daquilo que ele está falando e transfere para aquele que vai ser o receptor. Então aí o dom de línguas com o dom de discernimento, interpretação de línguas. O que tem o dom de línguas, ore para que tenha o dom de interpretar línguas. Então, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, ele distribui a cada um como ele quer. Agora, nem todos valorizam isso? Não. E voltando uma coisa que eu falei a princípio. Digamos que a pessoa nasceu e sabe cantar bem. Esta habilidade que a pessoa tem é espiritual? Não. É o que se chama de talento natural. Nasceu com um talento natural dado por Deus, mas é um talento natural para cantar. Canta bem. Agora, se a pessoa vem para a presença do Senhor Deus e de repente recebe, como diz, o dom para louvar ao Senhor Deus, e ali amplia e se prepara, então aí se trata de um dom espiritual, porque foi dado pelo Espírito, não nasceu com aquela aptidão. Neste caso, posso citar o meu exemplo. Não nasci com dom para cantar, mas gostava de ouvir música. E quando eu vim para a presença de Deus, não tinha essa ou esse que cantasse mais desafinado do que eu. Mas aprove ao Senhor Deus, que via o meu esforço, e eu dizia a ele: Senhor, eu vou adorar o Senhor aonde eu estiver, independente de qualquer situação. Então o Senhor, ele me deu essa graça, essa capacidade. Como diz, louvado seja Deus pela voz que ele me deu. Louvado seja Deus. Não vou dizer que é a das melhores, e não, como diz, sou astro e nem quero ser estrela. Mas eu quero dizer a vocês que o Senhor deu o dom, deu. Deu para eu compor também. Para tocar algum instrumento, sim. Aprendido na escola, não. Foi o Senhor que fez isso. Aí é um dom espiritual, diferente de um talento natural. Talento natural, quando a pessoa ela nasce com uma inclinação para alguma coisa assim, e que é um talento natural, que todo ser humano nasce com habilidades, capacidades, como diz, que é o Senhor que nos fez. Agora, para ser algo espiritual, aí é outra coisa. Então, há outras duas listas de dons, que é em Efésios 4, versículos 7 ao 16, e como diz, Romanos 12, versículos 6 ao 7. Também fala de outros tipos de dons. No Velho Testamento, existiam pessoas que tinham dons, sim. Um deles foi Bezalel. Ele tinha o dom, como assim? O Espírito Santo encheu pela vontade de Deus, tipo com um dom de criatividade artística.
para ele, como diz, na época, ornamentar a casa do Senhor Deus. Organizar como o Senhor Deus queria que fosse organizado. Bezalel, no Velho Testamento. Teve outro que teve dom do Senhor espiritual, Daniel. Sabedoria e conhecimento o Senhor deu a ele. Outro que teve um dom, mas que é dentro de, vamos dizer, de profecia, porque era sonhos. Como diz, deu a ele sonhos revelativos e transformou ele em um administrador. Ou seja, que entra no dom de liderança, governo, liderança. Então ele deixou de ser um escravo hebreu para ser o mesmo hebreu, como diz, temente ao Senhor, mas com roupas diferentes, com nome diferente e com tarefas diferentes e exaltado para a glória de Deus. Porque aprove o Senhor fazer assim. Então, vou ver se eu leio aqui mais uma lista. Glória a Deus. Por isso que eu digo por isso que a Bíblia diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Agora que fique bem claro, aquilo que é espiritual é dom. Aquilo que o ser humano não tem nada com Deus, mas ele sabe fazer muito bem, é talento natural. Pode o Senhor transformar um talento natural em um dom? É possível. Por exemplo, quem canta, gosta de cantar. Às vezes passa de deixar louvar para o mundo para louvar para o Senhor Jesus. Pode ser. Aqui, Romanos capítulo 12. Estou já terminando, que é um assunto muito vasto. E eu só estou falando por alto, um pano de fundo sobre dons espirituais. Romanos 12, deixa eu ver, versículo 6. E o 7. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom for de servir, sirva-o. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que exerça com zelo. E se é de mostrar misericórdia, faça com alegria. Então aqui são dons, tirando o dom de profecia, outros são bem diferentes da lista que lemos de Romanos 12. Fala aqui, como diz, o dom de servir. O que é o dom de servir? A pessoa, ela tem aquela alegria de servir. Pode ser no serviço social, pode ser dentro da igreja, como diz, fazendo tarefas que ninguém gosta de fazer, como limpar bancos, lavar chão, lavar banheiro, mas a pessoa tem aquele prazer de fazer aquela coisa assim, é um dom. E está fazendo para edificação da igreja. É um dom. Vai para a área social, ou seja, usa algum valor que tem ou consegue mantimentos para dar para os necessitados. O Senhor disse, se fizer em prol dos meus necessitados, a mim fez. É um dom. Ou seja, serve. Se entende alguma coisa assim de construção e precisa de um trabalho voluntário, é o primeiro voluntário da lista, assim, aparece. E de bom grado. E trabalha, e é próspero no que faz. Esse é o dom de
servir. A pessoa gosta de servir, de exercer o seu trabalho braçal, como diz, de ajudar pessoas que estão em necessidade, de observar o que a casa do Senhor precisa. Então, esses é o que tem o dom de servir. Aqui, se é de ensinar, ensine. Para ensinar, como diz, a Bíblia diz: a quem muito dá, muito se é cobrado. Esse dom, como diz, não são muitos que têm, mas quem tem, como diz, deve ter muito temor ao Senhor e muito cuidado para não ensinar uma coisa que não seja a vontade do Senhor Deus. Mas se tem habilidade para ensinar, ou seja, para mostrar, expor as escrituras de maneira clara, principalmente se usa quadros, slides, usa, vamos dizer, uma boa dicção para falar, uma linguagem a qual todo mundo entenda, que não seja aquela linguagem tão erudita, seja uma linguagem simples, seja um conteúdo, como diz, sistematicamente organizado, de forma simples, boa, que todos gostam e querem ouvir, querem aprender. Essas são, como diz, formas de expor o dom de ensino. Também pode ser até uma pessoa assim, pessoalmente, ensinando, mostrando certas coisas que a pessoa não tinha visão, não tinha observado. Então, este é o que tem um dom de ensinar. Se é de dar ânimo, que assim faça. Dar ânimo aqui entra no dom de exortação e aconselhamento. Então, esses dois, aconselhamento e exortação, entra em ânimo. No dom de ânimo, que é justamente essas duas coisas, que é aconselhamento. Aí tem gente que não tem só o dom, tem o ministério. O ministério é que se torna tão especializado assim, às vezes se prepara até na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, ou às vezes é um excelente terapeuta, e aí sabe, como diz o Senhor, dá uma certa sabedoria para ouvir a pessoa, para entender o problema dela, se é espiritual, se não é, o que é que está faltando, e ela vai e aconselha, e o bom conselheiro não diz assim exatamente o que é para a pessoa fazer, ele mostra caminhos. Agora, a não ser que a pessoa esteja assim, sabe? Aí tem hora que diz, é assim, que a Bíblia está dizendo que é para fazer assim. Aí para a pessoa despertar. Aí é tanto que tem gabinete, aí tem um dia ou dois na semana, porque é muita gente querendo aconselhamento. Aí é quando o dom se ampliou tanto que virou um ministério. Aqui. Se é o dom de contribuir, esse aí tem gente que diz, será que eu ouvi direito? Eu digo, ouvi. E além de contribuir, para dar o dízimo na casa do Senhor Deus, e dê de bom grado, porque se for de mau grado, só quem vai receber é das telhas para baixo, e o Senhor não recebe. Aqui, contribuir, que contribua generosamente. Ou seja, tem gente, engraçado, isso aqui é muito difícil partir de alguém que seja, vamos dizer, que tenha um excelente, vamos dizer, valor aquisitivo em suas mãos. Isso geralmente parte de pessoas tão simples, como disse, que tem aquele prazer de contribuir. Seja para a obra do Senhor, seja para comprar tijolo, seja para ajudar um necessitado, seja para, como diz, acudir alguém que está enfermo.
seja para fazer uma compra para quem não tem, que está passando necessidade, e ele tem um certo entendimento assim, e de repente vai e faz, é interessante. Tem um prazer de contribuir, olha. É como se tivesse o prazer de exercer a filantropia, o prazer, ou seja, a alegria de fazer. A pessoa se sente bem em fazer. Então esse é outro dom, está dizendo, quem tem, faça com alegria. Porque se tem e não faz com alegria, eu já disse, o Senhor não se agrada, não recebe nenhuma ação nossa que seja, como diz, que não tenha alegria e que não seja para o louvor e honra e glória dele. Está escrito Colossenses 3, do 17 em diante, é o versículo que diz, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, dando glória a Deus Pai. Então, tudo que fizer, em palavra, em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando glória a Deus Pai. Eu li a segunda lista, com muito esforço vou ler a terceira, e depois vamos estar, como diz, encerrando para a glória do Senhor Deus. Efésios, glória ao nome do Senhor Jesus. Capítulo 4. Glória ao nome do Senhor Jesus. Efésios, capítulo 4. Vamos ler o que diz Efésios. Será? Glória ao nome do Senhor Jesus. Efésios 4. Vamos a partir do versículo 7. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muito prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, se não também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, aquele que está acima de tudo e de todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos. Alguns para apóstolos. Outros para profetas. Outros para evangelistas. Outros para pastores e outros para mestres, a fim de preparar os santos para a obra e o ministério, para o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então aqui vemos mais. Alguns para apóstolos. Esse dom, uns não dão crédito para os tempos de hoje, porque a palavra apóstolos do grego também quer dizer timoreiro. E timoreiro é aquele que dirige um navio. Todavia, a palavra apóstolo, como diz o dom de apóstolo, quem tem esse dom? Vou dar uma descrição. É aquela pessoa com, primeira, autoridade espiritual. Segundo, tem um conhecimento, como diz, no âmbito humano, eu falo, profundo das Escrituras. Terceiro lugar, capaz de instruir alguém a tomar conta de uma congregação que ele fundar em algum lugar. Um apóstolo, ele funda uma congregação
e ali prepara um líder para ficar ali naquela congregação. É alguém dotado de grande sabedoria e conhecimento. É alguém, como diz, que tem o poder espiritual de operar curas e milagres. E é alguém, como diz, que tem essa capacidade, que eu já falei, de operar milagres, e uma pessoa de autoconhecimento. Então esse ou essa, tendo as descrições, mesmo que seja chamado de irmãozinho e irmãzinha, mas tem o dom de ser como um apóstolo. Agora tem que ter esses pontos que eu falei. Outros chamam o dom de apóstolo apenas para aqueles que implantam igrejas. Ou seja, abrir uma igreja no lugar, abre em outro lugar, abre em outro lugar, mas se não prepara um líder, se não, como diz, gastou tempo ali para ganhar as almas, então apenas foi um missionário de abrir congregações e pronto. O apóstolo não. É por isso que Paulo abdicou de ter família, quis, como diz, seguir o celibato, o caminho do celibato, como diz, e ele dedicava-se às almas, passava um ano em um lugar, um ano e meio em outro lugar, escrevia cartas, brigava com Corinto, a igreja de Corinto, como disse, se alegrava com a igreja de Tessalônica, igrejas onde ele tinha fundado e deixado líderes. E ali instruía aqueles líderes e ficava sabendo o que estava acontecendo no meio do povo. Então, esse é um apóstolo. Se não tem esses requisitos, não é um apóstolo, e se for uma mulher, não tem dom de apóstolo, porque tem que ter esse calibre. Aqui, glória ao nome do Senhor. Outros profetas, outros evangelistas. Tem gente que tem o dom para evangelizar. Quem foi um que teve o dom que ampliou-se para ministério de evangelizar? Billy Graham. Foi pastor de uma igreja batista durante 12 anos, mas ficava inquieto de estar em quatro paredes e, como diz, tinha anseio de ganhar as almas. E o trabalho dele era em massa, muita gente para ouvi-lo falar, e todas as suas pregações, por mais profundas ou simples que fossem, eram mais simples, tocava o coração das pessoas, e ele tinha um ministério de evangelista confirmado. Tinha o nome de Billy Graham, ou chamavam pastor Billy Graham, passou em seminário, mas o ministério era evangelístico, em massa. Viajava e toda hora era lugares para ir falar do amor do Senhor Jesus. E estava ele lá, para a glória de Deus. Aqui, já terminando. Aqui, mais adiante, deixa eu ver. Há outros pastores e mestres. Pastores.
A palavra hebraica que quer dizer aquele que me vê, aquele que me observa, aquele que está de olho em mim, aquele que fica me observando, orando por mim, cuidando da minha alma. Como diz, que fica fazendo de tudo para o meu bem. Ali, esse é um pastor. Ele é conselheiro, ele é doutrinador, ele ensina, ele, como diz, está dentro de uma congregação, dirige cultos, como diz, ensina, e principalmente os ensinamentos são doutrinários. Como diz, quer saber como é que está a vida de cada ovelha? Como diz, e a vida das ovelhas? Se for necessário, ele disciplina, se for necessário, ele aconselha, se for necessário, ele ora para que haja libertação, se for necessário, ele faz esse tipo de coisa. E não é uma pessoa desprovida da palavra, tem que saber a palavra do Senhor Deus, porque vem muito tipo de gente com pensamento e coisa esquisita e mazelas esquisitas. Tem que estar, como diz, preparado psicologicamente e tem que estar preparado no sentido de saber lidar com pessoas que vêm com tipos de mazelas ou pensamentos filosóficos ou de outros lugares, denominações ou coisas assim, que porventura se convertam e que é necessária a manutenção dessas pessoas, espiritualmente falando, até que se firmem no Senhor Jesus Cristo e não tenham nenhuma dúvida, nenhuma oscilação e nenhuma fé, como diz, efêmera. Então esse é um pastor. Ele vai, como diz, até no extremo, não sei aonde, para ministrar uma santa ceia para quem está lá do outro lado, não sei aonde, esquecido por todos, mas é uma alma. E ele vai lá para justamente visitar, para dar ceia. E não vai lá só na ceia. Outro dia vai, visita. Às vezes, se a congregação é longe, mas ele vai, ou de bicicleta, ou andando, ou a pé, ou de carro, ele vai. É assim. Louvado seja o nome do Senhor. Fala sobre dízimo, fala sobre oferta, fala, mas sabe investir bem. Investe para ajudar os necessitados, os pobres, para pagar água, para pagar luz. E também, se trabalha integralmente, o trabalhador é digno de um salário. Não é exorbitância, é um salário. Ou seja, o trabalhador é digno do seu salário. Então, esse é um pastor. Se preocupa com a alma, como é que vai, como é que tá? O que foi que aconteceu? O que é que houve? Como diz, vou orar por você, ou então não vou orar não. Não é hora, não é tempo, não é momento, você precisa se consertar. Então é aquele que tem esse discernimento e justamente é aquele que nos vê. E quem está acima de todos é o Senhor Jesus, o supremo pastor e bispo das almas. Bispo é quando diz lá em Tito que deseja a obra do episcopado, ou seja, obra de liderança, obra de ser um bispo. O que é um bispo? Um supervisor. Ele é capaz de instruir um líder, de destituir aquele líder, de trocar por outro. Como diz, pode implantar congregações, pode, mas ele é um supervisor. Ele fica olhando tudo, observando tudo, procurando saber de tudo que passa, das congregações que ele fundou. É assim. E o dom de mestre é aquele que tem conhecimento das escrituras, mas que deve estar munido e estar ligado ao dom de ensinar. Porque tem gente que sabe, mas não sabe ensinar. E eu digo a vocês, como diz,
escola teológica é apenas um começo, uma abertura, mas outra coisa é o campo, é as pessoas, é a necessidade delas, é aqueles que têm a mente acuta para fazer perguntas que às vezes uma pessoa despreparada não sabe responder, é uma pessoa que não tem ainda o entendimento, não saiba responder. E aí a igreja do Senhor precisa de quê? Pastores que o Senhor disse que levantaria com inteligência e como diz, que apacentaria o povo. Porque o Senhor sabia que do lado das trevas também se levantaria, como diz, autoridades das trevas assim, e que tem conversa para vituperar, como diz, além de vituperar o evangelho, como diz, convencer até mesmo cristãos a saírem do caminho. Então, por isso que eu falo, se não tivermos os dons do Senhor, nem a presença do Espírito Santo em nossa vida, como diz, como vamos estar de pé? Como vamos ter a armadura do Senhor Deus? Como vamos, como diz, enfrentar as lutas e batalhas espirituais? Como vamos nos manter no caminho? Como vamos continuar de pé? Como vamos poder proclamar o Evangelho, desprovidos de poder e desprovidos do Espírito Santo? Então é necessário a pessoa se preparar, buscar, orar, clamar. Como diz, passa pela disciplina, passa por muitas coisas, até o Senhor ir mostrando, revelando, como diz, o dom, o ministério, como diz. Então o pastor é isso. Ele faz tudo isso. Vai aconselhar, vai orar, vai discipular, vai ensinar, vai pregar, vai atrás daquele humano rebelde, vai atrás. Por isso que tem uma vara e um cajado. A vara é para quê? Para bater na ovelhinha assim, que tem gente que diz, não fala isso não, porque foi por causa disso que eu saí da igreja. Eu digo, não, você saiu da igreja porque a palavra foi na sua carapuça e você não quis aceitar, preferiu estar no erro. Não, mas o pastor líder falou duro demais. Eu digo, será que você não tem maturidade o suficiente para entender que às vezes, quando uma pessoa pode falar dura demais, branda demais, que cada um tem o seu jeito? E será que o que foi falado duro demais foi para o teu mal? Ou foi para tua destruição? Porque tem gente que não observa essas coisas. Aí diz, como diz, falou de um jeito que eu não gosto, vou sair daqui, não me toque. É igual a macaquinho que pula de galho em galho. Aí fica confuso na mente, não sabe no que crer, não sabe para onde vai, porque não tem alicerce na Bíblia. Não tem alicerce na fé. Não tem alicerce na palavra de Deus, que é o fundamento principal. Então, os dons o Senhor deu. Alguém busca? Busque com zelo. Eu queria o dom de operar milagre. Eita, que dom, estender as mãos assim, o Senhor mandar chuva. Eu digo, cuidado, devagar. Cuidado, devagar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Lembre-se que quando tiver o dom não é para sua autopromoção, mas é para edificação da igreja. Para edificação de quem for o seu receptor. Não é para a sua autopromoção. Tem gente que usa os dons que tem para se autopromover, para fazer espetáculo. Quando não é espetáculo vivendo, entrevistando demônio, é espetáculo, como diz, como diz, operar milagres, essas coisas. Eu digo, o dom não foi dado para isso não.
E se o Espírito Santo quiser fazer o portador passar vergonha, faz. Vamos ter cuidado. Então, tudo é para a glória do Senhor nosso Deus. Tudo. Glória ao nome do Senhor. Soberano Deus e Pai, até aqui o Senhor me concede falar hoje sobre esse assunto, que para mim é importante, é primordial, Senhor. Ó meu Deus, é muito importante, como todos os outros assuntos da Tua Palavra, e a Tua Palavra é vasta, e ela é infinita em conhecimento. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradeço por esse momento, por essa graça e por esse suporte, de poder falar a Tua Palavra até aqui, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe a todos, que todos sejam edificados, fortalecidos. Ó meu Deus, que todos sejam, ó meu Deus eterno, prósperos. Ó meu Deus, que todos sejam usados pelo Senhor conforme a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.